pessoal, nesse vídeo a gente vai colocar uma minutagem embaixo, onde você pode ir direto nos assuntos que te interessam. Porque como o vídeo é muito extenso, a entrevista é muito extensa, com o Dr. Braulio Zorzella... Mas ele também é global, ele tava na Fátima Bernardes. A gente entrevista qualquer pessoa aqui nesse canal, não. Nós só entrevistamos em celebridades, ok? Tá. Vai ter a minutagem embaixo do vídeo, na descrição, para vocês poderem ir direto no assunto, caso tenha um assunto que interesse mais, para não ficar, porque o vídeo é realmente muito extenso. Fechou? Olá, eu sou a Valéria do canal Desgourmetiza Mulher e estou com um convidado ilustre, Braulio Zorzella, médico obstetra, atua em São Paulo. Hoje nós vamos desvendar alguns mistérios que eu tenho certeza que as minhas seguidoras estão loucas para ouvir. Obrigada, Braulio, por conceder essa entrevista. Obrigado a você pelo convite. Nós vamos falar de parto. Me perguntaram, eles viram, né, no meu canal lá do Instagram, que eu tava com ele e perguntou: o Braulio é cheiroso ou não? Então, eu acredito que você começou a entrevista perguntando se o homem era cheiroso. Uai, tinha que quebrar o gelo. Não, outra coisa, eu recebi comentários de doulas no meu Instagram perguntando que cheiro que ele tem. Meu Deus, como é que você falou que ele é lá no meio das doulas? Das doulas não, das Ele é o enfermeiras. crush da humanização, cara. Crush da Eu tô humanização. de cara a cara com o crush da humanização. Ele não tem noção dos comentários que rolam inbox sobre ele. E agora, se ele não tem noção, ele tá sabendo. Agora ele vai ficar sabendo. Ele vai ficar sabendo, porque aqui a gente conta a verdade, é na lata. Se ele tinha problema de autoestima, vai estar resolvido. Não precisa de terapia. É só assistir esse vídeo, a autoestima e o ego dele vai lá pra cima. Isso aí. Que cheiro que ele tem? Que perfume que você usa, Braulio? Cheiro normal. Eu nem sei os nomes dos perfumes. O primeiro que aparece eu pego. Essa só foi pra quebrar o gelo. Eu ganho de presente e vou usando. Tá bem? Não ligo muito não. Tá bem. Pois eu conto, tá, gente? Ele vai me contar em off aqui depois. Mas é verdade, eu não lembro o nome. Senhora? Para tudo! Fica até o final, porque eu vou contar que cheiro que ele tem. Sabe por quê? Porque eu sou cara de pau e eu dei uma cafungada no cangote dele sem ele ver. E eu vou falar que cheiro que ele tem. Porque ele tentou fugir, mas não vai fugir não, porque eu tenho nariz. E eu senti e eu vou contar aqui pras minhas seguidoras, ok? Braulio, como é que foi essa descoberta do parto pra você? Como foi você se encontrar nessa atividade? Lá no começo, no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, eu tô brincando. Eu era um menino que, na época de escola, assim, eu sempre gostei muito de ajudar pessoas, né? Eu sempre fui muito do social, do socialismo. Sempre gostei muito disso. E me apaixonei pelo Pat Adams, que é um médico que me inspira muito. Inclusive, recentemente, ele veio para o Brasil, vai vir novamente em Campinas, logo mais, dia 1º de maio. E aí eu entrei na medicina porque eu gostava muito de ajudar pessoas e eu também gostava muito de esportes. Então eu pensei, eu vou ajudar pessoas nos esportes, trabalhar com medicina esportiva. E até o 5º ano da faculdade eu fui em prol de trabalhar com medicina esportiva até me deparar com o primeiro parto. O primeiro parto foi um parto normal, natural, onde o bebê ficou com a mãe. E aquilo mexeu demais comigo, foi algo que eu não esperava, não imaginava que eu sentiria alguma coisa a mais do que apenas ver um parto. E só que eu saí de lá deslumbrado e ao mesmo tempo preocupado. E agora, o que eu faço? Até hoje eu sempre achei que eu ia ser médico de esporte, só que eu apaixonei por parto. E aí, ainda bem que naquele momento, foi no comecinho do 5º ano da faculdade, eu tive tempo, uns 3 dias só que tinha de lapso ali para eu conseguir fazer inscrição num curso voluntário de plantão em partos, que chama monitoria de obstetrícia. E aí, a partir daí, eu comecei a acompanhar partos já no 5º ano como voluntário e acompanhei muitos partos como estudante, né? E aí apaixonei de vez por parto, por obstetrícia, pela fisiologia obstétrica, pelo nascimento natural, pela possibilidade da mãe já ficar com o bebê. E ao mesmo tempo, já para o final da faculdade, eu comecei a ver que esse era um assunto muito difícil no Brasil, polêmico, que o Brasil estava indo para um caminho muito difícil de cesáreas eletivas, que as mulheres que queriam parto normal não conseguiam. E aí veio um outro item importante para mim, que era uma ideologia em relação a mudar alguma coisa. Eu vi que eu podia fazer algo diferente. Então, além de ajudar pessoas e aí trabalhar com parto, que eu me apaixonei, eu vi que ainda podia trabalhar
com ativismo, com mudanças de paradigmas, mudança de atendimento para melhorar o atendimento que eu via na minha prática. E aí isso me atraiu muito para o parto. Isso foi ano 2002, final de 2002, que aí eu decidi realmente seguir a carreira. E aí eu fiz obstetrícia em 2003, 4 e 5, esses 3 anos, né? Já na residência eu já trabalhava com o intuito de humanização do parto. Tinha alguns professores meus que eram muito legais em relação à humanização, outros nem tanto. Então eu conseguia sentir um contraste entre uns e outros. E logicamente que e os meus gurus foram e são até hoje esses professores que me inspiraram na época. Uma delas é a Betina Abs, que hoje ela é minha parceira de consultório, inclusive, ela que me chamou para trabalhar junto em São Paulo. A outra é a Cláudia Magalhães, que está sempre aí fazendo palestras sobre humanização do parto. E o outro é o Marcos Consone, que é um médico que quando eu era R1, primeiro ano da residência, ele e a esposa tiveram um trabalho de parto em casa, que era para ser um parto em casa, no fim acabou sendo hospitalar porque precisou, mas o planejamento de um parto domiciliar para mim me encantou muito, assim, nossa, mas como assim existe parto em casa? Eu nem sabia que era possível, né? E aí quando eu era R3, daí eles tiveram um filho que foi em casa, e aquilo me encantou muito, do tipo, quando eu crescer eu quero ser assim. E aí, a partir daí eu me embrenhei nesse mundo de obstetrícia, de humanização do parto. Depois de muitos anos que eu fui descobrir por quê. Num conflito que eu tive entre, será que eu estou no lugar certo? O que eu vim fazendo no meio de um monte de mulher falando de parto? E aí eu fui buscar meu nascimento e descobri que eu nasci de uma cesárea marcada pelo médico. A médica falou pra minha mãe, dá uma passadinha aqui na maternidade pra ver como tá o bebê. Só que era 27 de dezembro e, coincidentemente, o bebê não estava bem, né? O bebê estava em sofrimento, e aí esse bebê era eu. E aí foi uma cesárea então eletiva com 37 semanas, pesei 2,620 kg, e isso fez com que alguma coisa lá no meu nascimento já despertasse algo em mim, e eu percebi então que eu era o bebê daquele parto, e que eu era a pessoa que também sofria aquela violência, que hoje eu sei o nome, que é a violência neonatal. E minha mãe sofreu a violência obstétrica, que foi ter sido obrigada a fazer uma cesárea. Eu não sei se ela queria ou não, porque ela faleceu já faz muitos anos, eu não tenho como perguntar para ela. Mas tudo indica que sim, que ela foi enganada em relação à decisão dessa cesárea. E então é isso, eu vim parar aqui porque eu era o bebê daquele parto, para ajudar que outros bebês não passem por isso, para ajudar que outras mães não passem por isso como minha mãe passou. Muito obrigada por responder. E o que você sente, qual o sentimento em uma palavra, assim, que você sente quando você tem um parto que foi respeitoso, que foi humanizado, que você vê que teve êxito nesse legado que você está construindo? Eu sinto sensação de dever cumprido. E quando eu vejo que a mãe sentiu isso realmente, que o parto foi respeitoso, independente se ele terminou natural, se ele terminou normal com alguma intervenção porque foi necessária, ou se ele terminou em cesárea, mas quando eu sinto que a mãe foi contemplada no seu desejo, inclusive a gente conversa muito isso no pré-natal, de que quando vira uma cesárea, não é porque não foi como planejado, que a cesárea é o plano C, né? Você tem o plano A, que é o parto natural, se não der certo o plano B com alguma intervenção, se não der certo o plano C, que é a cesárea. O fato de ser plano C não significa que não foi planejado. Então, se saiu tudo dentro do planejado, com o melhor resultado possível para a mãe e para o bebê, eu me sinto muito com a sensação de dever cumprido. Existem intercorrências em partos, e a gente não está livre de intercorrências, porém a gente é a pessoa, o médico, né, a pessoa para ajudar a resolver essas intercorrências. Existem intercorrências que vão além da nossa capacidade. Não existe zero mortalidade. Não existe nenhum obstetra no mundo que nunca teve um bebê que teve um óbito num parto. Não existe, porque isso são números estatísticos de um atendimento. Só morre bebês com pessoas que trabalham com parto. Com advogados não morre bebê. Com obstetras morrem bebês, né? Logicamente que o índice importa, né? Mas sempre vai ter algum caso que isso vai acontecer. Então, quando tem um desfecho muito negativo, obviamente que todo mundo fica muito mal com isso, todo mundo fica muito triste com isso, mas se a gente sai com a sensação do dever cumprido, ou seja, eu fui até onde eu tinha que ir, eu fui até onde eu tinha capacidade, treinamento para ir, e houve uma fatalidade ali, uma intercorrência que foi uma fatalidade, infelizmente está dentro do que quem acredita em Deus acha que é Deus que fez isso, quem não acredita acha que é alguma outra coisa, mas não importa. O que importa é que algo além das nossas forças fez com que aquilo acontecesse. Então, quando eu saio de um parto, se eu sei que eu fiz o meu máximo, eu saio com a sensação de dever cumprido. Sim. Parabéns. E você faz parto domiciliar? O que você acha do parto domiciliar? Eu não faço parto domiciliar, porque quem faz é a mulher. Mas eu vou em vários partos domiciliares ajudar a mulher, né? Eu acredito que o melhor lugar de parto é onde a mulher se sente mais segura.
Então, a mulher que se sente mais segura em fazer o número 2 em casa, e ela se sente mal em fazer o número 2 no shopping, e ela me fala, eu me sinto melhor ter o parto em casa do que ter o parto no hospital, ótimo, então é sinal que o parto vai fluir melhor em casa. Certo. E isso tem números científicos mostrando que se a mulher escolhe o local do parto, assim como aquela que se sente melhor em ter o parto no hospital porque ela se sente mais segura, esse parto vai fluir melhor no hospital também. Então a real escolha dela sobre o local do parto, eu acho que conta. Posso dizer que se eu fosse mulher, muito provavelmente eu escolheria um parto em casa. Mas essa escolha é sempre da mulher. E logicamente que a gente como profissional tem que fazer uma triagem para ver se isso é possível. Porque um parto em casa requer que a mulher tenha uma gestação muito tranquila, que o bebê esteja no tempo certo, na posição certa, e o parto flua de uma forma natural, que a gente não precisa intervir. Se já é um caso que pelo pré-natal é previsto que vai haver uma intervenção, ou uma chance maior de intervenção, por exemplo, nas diabéticas, hipertensas, bebês macrossômicos, ou bebês que têm restrição de crescimento, menos líquido amniótico, ou seja, mais ou menos em 10% das gestantes, que são as gestantes de alto risco, é melhor que esse parto seja no hospital, por segurança. Mesmo que ela fale, eu me sinto mais segura em casa, mas a gente não tem equipamentos de segurança para isso em casa. Então tem que haver um conjunto ali de vontade da mãe com segurança e ela ter um consentimento informado e esclarecido de que ela aceitou a mudança para o hospital porque realmente por segurança foi melhor. Agora, se ela opta por ter em casa, eu não posso arcar com isso, mas eu posso abdicar do atendimento dessa pessoa, certo? Eu também tenho essa autonomia como profissional, né? Assim como a mulher que opta pelo parto em casa, que está tudo bem, se tem essas condições clínicas, se tem uma distância legal do hospital, essa distância que seja uma distância hábil para a decisão da intervenção e a prática da intervenção, e tem uma equipe que é treinada e capacitada para esse parto em casa, eu sou favorável ao parto em casa, sim. Eu sei que os conselhos de medicina, eles não apoiam, mas grande parte desse não apoio é pelo desconhecimento de como é o método. Isso eu posso dizer, porque eu conheço muitas pessoas que estão lá dentro, e a falta de apoio muitas vezes é por desconhecimento do método, pela visão de uma prática da obstetrícia intervencionista. Tem colega meu que fala assim, nossa, a maioria dos partos que eu estou no hospital, do nada acontece alguma coisa e eu tenho que fazer uma cesárea, como que você faz com um parto desse em casa? E a resposta é que a imensa maioria desses partos que do nada acontece alguma coisa, ou já tinha um risco prévio triado, ou seja, então a gente não estaria em casa com esse parto, ou é um parto que já está com alguma intervenção no hospital. Aí eu pergunto para ele assim, você trabalha com parto sem ocitocina? Não, todos os partos são com ocitocina. Eu falo assim, parto com ocitocina pode do tudo bem virar para tudo mal de repente. Então, um parto com ocitocina não dá certo em casa. Então esse parto que ele está acostumado a ver que dá errado, em geral é um parto que tem alguma intervenção. Muitos obstetras não têm a prática de trabalhar com parto natural. O parto natural é aquele que ninguém faz nada, só espera a natureza agir. Eu comecei a ter essa abertura para trabalhar com parto em casa, uma que meu professor já tinha tido parto em casa dos filhos dele, outra que daí eu tinha essa vontade pessoal também de trabalhar com parto em casa, quando eu comecei a acompanhar muitos partos naturais e intra-hospitalares e que eu via, este parto podia ter sido em casa, esse também, esse também, esse também, esse também, esse também, também. Quando eu vi um monte de parto que quando eu comecei a naturalizar o atendimento, eu percebi que podia ser em casa, aí eu comecei a ter coragem de ir no parto em casa. Eu enfrento muitas questões, porque muitos colegas obstetras não concordam, mas eu sou da política de que como é a mulher que tem que escolher e ela é a real protagonista do parto, eu só sou um ajudante para ela e eu estou ali no alicerce dela, tanto com a evidência científica quanto o meu treinamento, eu creio que essa escolha da mulher, se está dentro da escolha do parto, de ter o parto em casa, eu sou totalmente favorável. O que eu acho que é muito complicado no Brasil também é muitas mulheres escolherem o parto em casa, não porque elas se sentem mais seguras em casa, mas porque elas têm medo do hospital, porque o hospital está muito ruim. Isso é muito ruim, porque se ela precisa ser transferida para o hospital, ela sai do 8 para o 80 em termos da sensação dela de segurança, né? Certo. Então o ideal é que a metodologia do parto domiciliar seja aceita pelo sistema todo. Então que esse hospital esteja de braços abertos para receber uma transferência caso necessário, não que ela seja julgada por isso, né? Então, o tema parto em casa é bem polêmico e complexo, né? Que envolve distância do hospital, segurança, método e o hospital estar apto a receber essa transferência. Eu sempre falo, só para terminar, eu sempre falo para os médicos o seguinte, fica tranquilo que você não vai ter que ir na casa dela, porque o parto em casa, a maioria é para obstetrizes e para enfermeiras obstetras. Eu vou porque eu pessoalmente gosto, mas eu faço o papel de obstetriz lá no parto, não faço o papel de médico. Então eu falo para os médicos, você não tem que aprender a ir em parto em casa, fica tranquilo se você não gosta disso, você é um médico, você vai estar no hospital, você só tem que aprender a receber uma transferência de parto em casa. A hora que você aprender isso, está tudo resolvido. Entendi. Você tem filhos? Não, ainda não. Se tivesse, você estaria, você escolheria estar na posição do médico ou companheiro? Como é que seria na sua cabeça? Se você tivesse, vier a ter?
como a maioria dos partos que eu atendo são naturais, em torno de 80% nasce natural, mais uns 10%, 10 a 15% algo normal com intervenção, 5%, 5 a 7% nasce em cesárea, né? Desses partos naturais todos, se o parto viesse natural, nos partos que eu atendo, o pai é que pega o bebê. Então eu fico ali de lado e o bebê nasce quando a mãe quer que o pai pegue, porque ela que decide isso, né? Então, ou se tem duas companheiras, eu já acompanhei parto de duas mulheres, ela que decide quem vai pegar o bebê. Então, em geral, eu pergunto pra ela, quem você quer que pegue o bebê? Legal. E aí ela decide, não, pega você mesma. Aí eu pego, ah não, meu marido, ah não, alguém que pega o bebê, quer que a doula pegue, que a enfermeira pegue, quem tiver ali, porque pegar o bebê é só um ato simbólico, né? De pegar o bebê. Não estou falando da parte técnica, estou falando de segurar, de amparar o bebê. Então, eu primeiro perguntaria para minha companheira quem que ela queria que pegasse o bebê. Se ela falasse que era eu mesmo, né? Então, isso não ia ser papel de médico, ia ser papel de pai, porque os pais no meu parto, eles que pegam. Legal. Né? Se fosse um parto com intervenção, uma intervenção um pouco mais tipo uma drástica, cesárea, do tipo necessidade de vácuo extrator ou de fórceps ou mesmo a cesárea, provavelmente eu assumiria a posição de pai e pediria para a pessoa que eu confio também, isso se ela quisesse, porque ela quer decidir também, se essa pessoa queria executar e eu ia estar ali junto só com ela dando apoio emocional. Entendi. Então, caso evoluísse para uma cesárea, você não estaria escolhendo se está naquele papel. Você, Braulio. Provavelmente eu estaria na cabeceira com ela. Bacana, legal. Vamos ver que responsabilidade, né? Depois de chegar lá e falar assim, nossa, não perguntou isso. Você tá dando oportunidade cara a cara com cara. Você sofre muita retaliação por ter essas escolhas. Como é que é você, na sua profissão, você vê mais acolhimento? Onde está o seu foco? Em relação à retaliação, eu já sofri mais. Porque quando eu comecei com esse tipo de atendimento, se conhecia muito pouco do que era parto humanizado. Achava-se que era parto de índio, parto na floresta, parto acende 2 incensos lá e espera o bebê nascer, né? Hoje em dia que muitas pessoas já sabem o que é realmente parto humanizado, que ela é a evolução da obstetrícia, ela é a evolução tecnológica da obstetrícia. Como assim? Por quê? O que é uma evolução tecnológica? É a gente pegar 2 WhatsApp, você sentar e eu aqui, a gente ficar falando pelo WhatsApp, ou a gente conversar agora pessoalmente, só quando precisa a gente usa o WhatsApp e utiliza ele porque ele tem essa função. Ou mesmo, se a gente está num dia claro, para que a gente vai acender a luz? Num dia escuro a gente acende a luz. Então é o uso racional da tecnologia. Então a obstetrícia humanizada é isso, é o uso racional da tecnologia que foi inventada pelo próprio ser humano. O que é humanizar? Humanizar é resgatar a essência do ser humano, aliando a tecnologia que ele próprio inventou, mas só quando necessário, e não pelo excesso. Porque pelo excesso se perde a essência e ainda por cima o excesso de intervenções pode levar a complicações maiores. Então, quando as pessoas passarem a entender, algumas ainda não entendem, né? Mas muitas já entendem, que a humanização do parto é a modernidade da obstetrícia, não é o retrocesso da obstetrícia. Por quê? Porque ela mostra mais segurança, melhores números, menor índice de mortalidade materna e neonatal e a sensação de um parto mais respeitoso pela mulher. Quem que vai querer outro tipo de parto? Né? Quem que vai querer atender outro tipo de parto? A questão é que se confunde muito o que é parto humanizado, achando que é parto apenas o parto natural na casa. Agora, depois que passaram a entender isso, ou pelo menos aqueles que entendem, e principalmente quando começou a surgir uma rede grande de outros profissionais que também abraçaram essa causa das mulheres, porque essa causa é das mulheres, não é do médico, né? A gente passa a atender aquela demanda que as mulheres têm. Se não tivesse nenhuma mulher querendo parto natural, eu não ia ter para quem atender. E aí, na hora que essa rede começa a aumentar e tem mais médicos atendendo, pelo menos agora o sistema ele olha assim e fala assim: ah, não tem só aquele doido lá trabalhando com isso. Tem uma turma aqui que trabalha com o parto humanizado, tem uma turma que ainda trabalha com aquele parto tradicional, antigo, de empurrar a barriga da mãe, cortar a vagina, que já deveria estar extinto, mas ainda tem gente que faz. E tem aquele povo lá que marca cesárea, ou para fugir desse parto mais violento, ou porque não conhece o humanizado, ou então por comodidade, ou outras questões, né? Então hoje em dia está mais fácil e eu acho que o caminho está se abrindo cada vez mais e esse é o caminho para todos. Você pode falar pra gente um pouco mais de informação técnica do tipo o que é a indicação absoluta de cesárea, o que não é, o que é mito, o que você gostaria de falar para essas mulheres? Tem um jeito fácil e é um método mnemônico. Imagine então o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. O plano A é o parto natural, o plano B é o parto com intervenção, o plano C é a cesárea necessária e o plano D é a desnecessária, tá? Então, o plano A é o quê? É aquele parto que começa fisiologicamente pela maturidade pulmonar do bebê, ninguém faz nada a não ser dar apoio para a mulher, físico, emocional, quando ela quiser, porque se ela não quiser apoio nenhum, também é ela que decide, e aí esse bebê nasce.
Plano B, parto com intervenção. Quando eu preciso fazer uma intervenção para ajudar no parto? Um parto que esteja caminhando para uma cesárea, porque um bebê está mostrando sinais de desproporção cefálica, ou seja, o bebê que não está nascendo ou por posicionamento ou por tamanho. Eu consigo ajudar nesse parto, consigo ajudar melhorando a evolução desse parto, às vezes em alguns casos rompendo a bolsa, em alguns casos colocando ocitocina, em alguns casos na saída final ajudando com o vácuo extrator ou com fórceps. E se não for, suficiente, a gente muda para cesárea, que é o plano C, por desproporção cefalopélvica, então que é uma causa. E no outro caso, são aqueles bebês que vão mostrando sinais de sofrimento fetal durante o parto, a gente consegue nos sinais premonitórios de sofrimento acelerar o parto, também rompendo a bolsa, ou colocando ocitocina, ou ajudando com fórceps ou vácuo extrator na saída, ou não, ou vira uma cesárea, que é o outro motivo para cesárea. Então aí a gente está falando de uma distócia, que é a desproporção cefalopélvica, e o sofrimento fetal. São as duas grandes causas de cesárea. A distócia foi o motivo pela qual a cesárea foi inventada, e a primeira cesárea descrita na humanidade foi no século XVI, porque um bebê que não nascia de jeito nenhum, e o marido fez a cesárea na própria mulher em casa, e foi a solução que ele deu para aquilo. A cesárea nada mais foi do que aprimorada nesses séculos todos, como uma técnica cirúrgica, com anestesia, feita dentro do hospital e tudo mais, mas ela foi feita a primeira vez numa casa. Aquele negócio de Júlio César, então, é mentira? Que foi o Júlio César que fez um... Ah não, Júlio César, isso aí é lenda, porque assim, eles chamavam de os Césares, os bebês na antiga Roma, que eles, quando morria o bebê intraútero da mãe, morria a mãe também em consequência disso, e eles consideravam que era profano enterrar o bebê sem batizar. Então eles cortavam a barriga e tiravam os bebês para batizar o bebê, e eles chamavam esses bebês de os Césares. E aí daí que veio o nome cesárea para esse corte que extrai o bebê. Sim. Mas não tem a ver com Júlio César, imperador de Roma, isso é uma confusão que se faz. Ah, legal. Bom, mas aí essa cesárea... As cesáreas, então, elas devem ser direcionadas para os casos de distócias, né, da desproporção cefalopélvica, que é o bebê que não tem passagem na mãe, nos casos de sofrimento fetal. E aí tem uma terceira, que vai ser uma exceção de todos os casos que a gente costuma acompanhar, que são mulheres que têm HIV e que esse HIV não está controlado. Então o HIV controlado, sim, continua como parto normal, mas o HIV não controlado é melhor na cesárea para evitar que o bebê pegue o HIV. E os casos de herpes ativa, que é quando a mulher tem herpes na vagina, na hora do parto, que o bebê pode pegar e pode morrer disso, inclusive, né? Aí vão ter outras exceções do tipo placenta prévia centro total, que quando a placenta fecha a entrada do colo do útero, e miomectomias prévias, que são quando a mulher tem vários cortes no útero para tirar miomas, e aí esse útero está todo retalhado e estruturado, porém tem uma chance maior de ruptura uterina. Certo. Então a gente divide em 3 casos, que são distócias, déficit de oxigênio e doenças. São 3 letras D, né? Olha que coincidência. E nas doenças tem essas subdivisões que eu falei. Ah, mas e o cordão que escapa antes? Que é o prolapso do cordão. Então, o cordão que escapa antes entra no déficit de oxigênio. Entendi. Que ele leva o bebê a sofrimento fetal. Então... Mas aí tem a desnecessária. você tá me falando que toda aquela que a gente escuta do cordão umbilical envolvido no pescoço do bebê, em volta, uma desnecessária? O cordão umbilical enrolado no pescoço do bebê é um dos maiores mitos estapafúrdios obstétricos que existem. Porque o cordão enrolado no pescoço não tem nenhum livro de obstetrícia que fala isso. Isso aí foi uma prática obstétrica, entre o meio obstétrico começou a ser falado isso, e que colocaram isso como motivo para cesárea, mas isso não existe. Quem lê livro de obstetrícia não vai achar isso escrito em nenhum lugar. Aí então surgem as desnecessárias, que também começam todas com as letras D, e aí eu só vou citar os motivos. Por exemplo, do sistema obstétrico: desinteresse, despreparo, dinheiro. Mas é verdade, do médico obstetra ou da equipe obstétrica em geral, disponibilidade ou a falta de disponibilidade, disposição ou a falta de disposição, perfil, né, para aquilo, ou até mesmo a disposição no sentido da disposição da equipe, colocando o médico como chefe de uma equipe, sendo que o certo é uma enfermeira ser a chefe da equipe e o médico ser apenas aquele que resolve os problemas. E o terceiro D, que é o déficit de aprendizado, deficiência no aprendizado obstétrico. São as 3 letras D da parte obstétrica. E também tem as 3 letras D que surgiram nas mulheres, justamente por um sistema obstétrico caótico e violento, que são as letras D da dor, da desconfiança e da desinformação, e que levam algumas mulheres a escolherem cesárea como opção antes do parto normal. Em geral, quando a gente corrige tudo isso, quando a gente melhora o sistema, vamos pegar todos esses Ds, resolve o desinteresse, resolve o despreparo, resolve a questão financeira, resolve a falta de disponibilidade, que aliás é um dos motivos do Brasil ser campeão mundial de cesáreas.
Você sabia? No Brasil, 25% das mulheres são atendidas no setor suplementar de saúde. E o setor suplementar de saúde até hoje não organizou um sistema de plantão 24 horas por dia. E não há remuneração para isso, nem organização para isso. Então, os médicos sofrem muito com isso também, porque não há isso. Não há esse tipo de pagamento, de organização. Então, o sistema suplementar leva o Brasil com 86% de cesáreas hoje. E na somatória final, o Brasil hoje está em segundo lugar, mas está ali competindo com o primeiro, já foi primeiro durante um tempo. E aí, corrigindo tudo isso. Pro lado da mulher, vai melhorar a informação, e a mulher que busca informação, dificilmente ela vai escolher uma cesárea antes da tentativa de um parto normal. A questão da dor é o acesso aos métodos não farmacológicos de alívio de dor para todas, incluindo a participação da doula, que eu brinco que é o anestesista natural, né? E o anestesista artificial, que é o médico anestesista nos casos onde precisa de anestesia. A parte de desconfiança, por que a princesa Kate, inglesa, ela vai ter um parto com o médico que ela conhece no dia? Porque ela já confia no sistema. Claro. A hora que o sistema passa confiança nos resultados finais, ela passa a confiar também nesse sistema. Tanto na parte de será que meu bebê não vai passar da hora, não vai acontecer alguma coisa, ou tanto na parte de será que eu vou conseguir, porque todo mundo me fala que eu não consigo, né? Isso vai virando uma cultura. Existe isso do bebê passar da hora? Como é? Só faltou falar do último D, que é o D. Ah, é porque ela tá assim. A dor, desconfiança e desinformação, que são os três, né? Falei da dor, da desconfiança. Eu falei dos três, desculpa. Se existe do bebê passar da hora. Existe sim. Se a gente traduzir o termo leigo, passar da hora, nós vamos traduzir para hipóxia ou anóxia intraútero, falta de oxigênio intraútero. O que seria? Seria um bebê que faltou oxigênio intraútero e que uma cesárea teria salvado esse bebê. A grande questão é assim, a imensa maioria desses bebês é possível perceber isso. Então é possível, o pré-natal já há uma triagem para isso, onde a placenta vai ficando insuficiente, o bebê diminui crescimento, diminui líquido amniótico, ou a mãe já vai ficando hipertensa. Então vai dando sinais de que essa placenta não funciona tão bem, que pode diminuir a oxigenação para o bebê na hora do parto. Então esses casos requer mais atenção no pré-natal e requer que, se caso haja uma necessidade de uma indução de parto, que essa indução seja mais monitorada, tal, e que se em algum momento aparecer um problema, mudar para cesárea, né? Só que não é possível resolver 100% desses casos, né? Tem casos que mesmo com a melhor conduta possível, às vezes acontece de haver uma fatalidade de um óbito fetal. Por isso que a gente tem números hoje preconizados pela OMS que preconiza que hajam pelo menos no máximo 20 mortes de bebês em cada 10 mil partos. Não dá para zerar. Talvez a gente diminua um pouco mais isso, mas é muito difícil zerar esse índice de mortes, né? Tá ligado à prematuridade também, tá ligado aos traumatismos do parto, tá ligado à hipóxia, falta de oxigenação, mas é difícil conseguir zerar esse número. Mas é muito diferente dos números antigos que mostravam 20 mortes de bebês a cada 100 partos na Idade Média. Então melhorou-se muito e a gente está no caminho de melhorar, mas eu acredito que nunca vai zerar esse número, né? O que é passar da hora? O que é faltar oxigênio? Algum problema com a placenta, que mostrou antes ou que aconteceu durante o parto, ou algum problema com o cordão umbilical. Em geral, o problema mais comum, que é raro, mas é o mais comum, dentre os problemas de cordão umbilical, que seria a saída do cordão via vaginal antes do bebê, que é o prolapso de cordão. Os outros dois problemas que são citados em relação a cordão umbilical estão dentro de mitos. Na verdade, o cordão enrolado no pescoço é um grande mito, e o nó de cordão ele não é um mito, mas existe uma mortalidade baixíssima da existência desse nó. De 1 a cada 1000. 1 a cada 1000 nós tem uma morte fetal e, em geral, não está relacionado ao parto. Está relacionado a uma gestação que não está em trabalho de parto com 33, 35, 36 semanas. Ou seja, não teria como fazer cesárea em todo mundo com 33 semanas para evitar que o nó de cordão causasse problema. Então, é um tipo de morte inevitável que acontece, porque isso é descoberto do nada, sem a mulher estar em trabalho de parto, inclusive, por nó de cordão, 1 a cada 1000 dos que tem nó. Então é muito baixo esse índice. Mas então, o passar da hora é aquilo, trabalho de parto e falta de oxigênio durante o parto existe. E não tem nada a ver com o tempo de gestação. Tem gente que confunde. Acha que passar da hora é passar de 40 semanas. Não tem a ver com isso. Uma última pergunta. Eu demoro para responder, né? É porque a nossa câmera tá... A produção tá pedindo... Eu ando rápido ali. Braulio, existe alguma forma, algum exame que dá pra descobrir essa desproporção cefálico-pélvica? Tipo, a mulher chega com 37 semanas e ela é surpreendida com a informação de que, nossa, seu bebê é grande demais, não vai passar. Existe algum exame pra ela ter essa segurança? Como é que funciona isso? Bom, pros médicos que encomendaram uma bola de cristal e ela já chegou, é possível. Agora... Não, é que na verdade o que acontece é assim, isso existe em livro de obstetrícia antigo, que chamava-se pelvimetria,
que era quando o obstetra, através de algumas medidas manuais, media a bacia obstétrica e aí dizia, olha, essa mulher é mais apta, essa é menos apta em ter o bebê. Então quem segue essa conduta antiga ainda acredita nisso. Porém, na conduta nova, que isso já tem pelo menos uns 20 anos, não se mede a bacia antes do parto. Por quê? Primeiro, porque a nossa medida é subjetiva, ela não é totalmente objetiva. Segundo, que a cabeça do bebê na hora do parto, ela cavalga as suturas e ela diminui o diâmetro do que a gente está vendo antes no ultrassom, por exemplo. Legal. Então não dá para prever pelo tamanho da cabeça no ultrassom. Terceiro lugar, que é o principal, Dilatação. a pelve da mulher, ela não é fixa, ela não é feita de aço inoxidável, ela é de osso articulado, então os ossos, eles são ossos que se articulam e que podem ter uma articulação de até 30 graus durante o parto. Então não adianta você medir antes do parto. É como se eu pegar uma chave e falar assim, veja se serve naquela fechadura. Aí você olha de longe e fala, não serve. Como, você nem testou a chave? Ah, não, mas eu tô vendo que o buraco ali não dá certo com essa chave aqui. Eu falo, não, testa a chave. Aí depois que você testar, você vê se ela entra ou não entra. É a mesma coisa, isso chama prova de trabalho de parto, que é passar pelo trabalho de parto, esperar dilatar o colo do útero, que é a parte muscular do útero, para depois ver se o bebê desce pela bacia. Aí depois que se o bebê não descer, ou por posição que não está muito boa, ou porque realmente o bebê é maior do que a passagem, aí sim a cesárea está indicada por desproporção céfalo-pélvica. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Tem algum dado assim? Sim, nas gestações de baixo risco, ou seja, se ela é de baixo risco é porque o neném está do tamanho normal, ele já veio, já houve uma triagem no pré-natal de diabetes gestacional, que seria o que levaria ao aumento do peso do bebê patologicamente. Então, esse bebê está dentro do peso normal esperado para aquele momento que ele vai nascer. Em torno de 3% dos partos acontece uma desproporção mesmo com o bebê do tamanho certo, e aí isso não é atribuído ao tamanho, sim ao posicionamento do bebê. E aí esse posicionamento tem a ver com várias questões ali do momento da descida do bebê. E tem como ajeitar para melhorar isso? Então, esses 3% são aqueles que a gente tenta ajeitar e que não resolve, que mesmo assim vira cesárea. Existe uma porcentagem, sim, de partos que no final é possível ajeitar essa posição e o parto acontecer de forma natural, de forma normal, né? Nesse caso, a gente é um parto normal com intervenção, que a gente vai lá ajeitar com anestesia em geral, para ajeitar a posição da cabeça do bebê. Aliás, antes disso tem a parte natural desse ajeitamento da cabeça, que são algumas posturas, exercícios, agachamentos que a mulher faz e que ajeita a posição do bebê, a maioria faz isso. Mas a gente consegue, como médico, também ajeitar a cabeça do bebê, posição. Só que alguns não tem jeito, né? Alguns trabalhos falam de 3%, outros falam de 5%, outros falam de 1%, né? A questão é que é muito baixo esse índice de desproporção cefalopélvica para ela ser prevista no pré-natal. Porém, nos casos de diabetes gestacional, daí sim, o bebê pode crescer mais do que a passagem, aumenta o índice. Se for uma diabetes descontrolada, que, por exemplo, o peso do bebê geneticamente era estimado para 3,5 kg, ele fica com 5,5 kg, então aí aumenta muito a chance de haver uma desproporção. Né? Por isso que é preconizado a pesquisa de diabetes gestacional para todas as mulheres, que ele é um exame chato de fazer, um líquido doce, que muitas não gostam, que vomitam e tal, mas ele previne uma cesárea lá na frente, porque a gente descobre a diabetes gestacional, orienta uma dieta com menos doce ou sem doce, dependendo de cada caso. Em alguns casos precisa entrar com insulina, repor a falta dessa insulina, para daí evitar que o bebê cresça tanto lá na frente. Então, a desproporção ela pode ser evitada no pré-natal também, descobrindo a diabetes gestacional. Muito obrigada. De nada. Eu estou com o Braulio aqui no Congresso Nascer Direito, em Brasília, e ele nos deu a honra de compartilhar o seu conhecimento. E Braulio, eu desejo do fundo do meu coração que você tenha muito sucesso na sua profissão, Obrigado. que você possa tocar muitas pessoas com informação. Obrigado. Muito obrigada por conceder essa entrevista. Que bom, De todo meu obrigado. coração. Também te agradeço bastante. Namastê, tá? A gente sempre finaliza assim. E aí? E o mistério? Qual é o cheiro que esse Dr. Braulio tem? Qual é o cheiro do Braulio? Então, por incrível que pareça, ele tem um cheiro... Bom, eu tinha tomado banho de perfume, porque é óbvio que eu não vou ver o Dr. Braulio Zorzella sem perfume. Então isso atrapalhou um pouco, assim, na minha apuração dos sentidos, ok? Ele tem um cheiro, tava com um cheiro suave de coco. Então eu acho que ele não tava usando perfume. Eu acho que era próprio sabão da roupa mesmo, sabe? Até porque os médicos, assim, acho que ainda mais obstetra, né? Não devem usar perfume, porque criança pode ter alergia e tudo mais. A mãe também. Mas olha que foda, Cheiro né? suave. Olha que foda. As mulheres, né, fica... Como é que fala? Visualizando o crush da humanização como se fosse aquela coisa muito cheirosa, aquela coisa. Mas, cara, como é que o cara vai colocar perfume? Ele faz parte o dia inteiro. Imagina, ia dar alergia nos meninos tudo. Menino tudo sai bolado pela galera também. É
muita humilhação mesmo, viu? Eu tô me sentindo Tá humilhada. Nossa, como estou alta! Uma prova mais proporcional. Ok. A gente ia começar rindo, né? É, tipo... Eu não tô achando graça de nada. Deixa eu ver.